12ª etapa. Como treinar sua memória para jogos. Vamos agora ensiná-lo a memorizar todas as cartas de um baralho, o que será muito útil em jogos de cartas. Entretanto, não pense que após dominar a técnica poderá ganhar sempre em qualquer jogo. A aplicação deste conhecimento ficará a seu cargo, pois acreditamos que vai utilizá-lo apenas para demonstrações e principalmente para desenvolver sua memória. As acrobacias mnemônicas que poderá realizar com as cartas após estudar esta etapa parecerão tão surpreendentes a seus amigos que você será admirado e invejado por muitos. O aspecto mais importante desta etapa, entretanto, é que se trata de um maravilhoso exercício de memória. Sugerimos, então, que aprenda seu conteúdo, mesmo que não goste de jogar cartas. Logicamente, é difícil mentalizar cartas, assim como eram difíceis os números. Para lembrar-se delas, ensinaremos como dar-lhe significado, sentido, para que possa vê-las com os olhos da mente. Na verdade, você já aprendeu o principal, porque a primeira providência será encontrar 52 palavras de fixação para as cartas de números 1 a 52. Não fique assustado. É bastante fácil, pois essas palavras não serão escolhidas ao acaso. A palavra de fixação para cada carta sempre começará com a letra inicial do naipe correspondente. Todas as palavras para o naipe de espadas começarão com a letra E. Para as do naipe de ouros, começarão com a letra O. Para as de paus, com a letra P. E para as de copas, com a letra C. A consoante seguinte representará o valor numérico de cada carta de acordo com o alfabeto fonético. Assim, a palavra que usar representará sempre uma carta específica. A primeira letra lhe dirá o naipe e a consoante seguinte dará o valor. Por exemplo, a palavra de fixação para 2 de paus deve começar com a letra P e a consoante seguinte deve ser o N, que representa o 2. Muitas palavras se encaixariam nesta categoria: pano, pino, pena, etc. Mas a palavra de fixação da carta não pode ser a mesma da sua lista principal de 100 palavras de fixação. O sistema completo para as cartas vai do asa à dama, de 1 a 12, pois os reis serão sempre representados pelos próprios naipes, que são símbolos fáceis de mentalizar. Para a lista de palavras de fixação das 52 cartas, você deve usar o mesmo processo que empregou com os números. Selecione uma imagem mental para cada carta e use-a para sempre. Não troque nunca. Vamos sugerir agora 52 palavras de fixação para as cartas de um baralho. Você poderá escolher outras se achar mais fácil. As de copas, cota. As de copas, cota. 2 de copas, cone. 2 de copas, cone. 3 de copas, cume. 3 de copas, cume. 4 de copas, coca. 4 de copas, coca. 5 de copas, cule. 5 de copas, cule. 6 de copas, caça. 6 de copas, caça. 7 de copas, café. 7 de copas, café. 8 de copas, chaga. 8 de copas, chaga. 9 de copas, cipó. 9 de copas, cipó. 10 de copas, cúter. 10 de copas, cúter. Valete de copas, catete. Valete de copas, catete. Dama de copas, caetano. Dama de copas, caetano. Rei de copas, copas. Rei de copas, copas. As de espadas, ET. As de espadas, ET. 2 de espadas, eno. 2 de espadas, eno.
3 de espadas, ema. 3 de espadas, ema. 4 de espadas, eco. 4 de espadas, eco. 5 de espadas, elo. 5 de espadas, elo. 6 de espadas, esso. 6 de espadas, esso. 7 de espadas, F. 7 de espadas, F. 8 de espadas, égua. 8 de espadas, égua. 9 de espadas, ed. 9 de espadas, ed. 10 de espadas, éter. 10 de espadas, éter. Valete de espadas, etite. Valete de espadas, etite. Dama de espadas, Etna. Dama de espadas, Etna. Rei de espadas, espadas. Rei de espadas, espadas. As de paus, pato. As de paus, pato. 2 de paus, pino. 2 de paus, pino. 3 de paus, pomo. 3 de paus, pomo. 4 de paus, pacu. 4 de paus, pacu. 5 de paus, piolho. 5 de paus, piolho. 6 de paus, passa. 6 de paus, passa. 7 de paus, puff. 7 de paus, puff. 8 de paus, pega. 8 de paus, pega. 9 de paus, pipa. 9 de paus, pipa. 10 de paus, piteira. 10 de paus, piteira. Valete de paus, pateta. Valete de paus, pateta. Dama de paus, patinho. Dama de paus, patinho. Rei de paus, paus. Rei de paus, paus. As de ouros, Otto. As de ouros, Otto. 2 de ouros, ono. 2 de ouros, ono. 3 de ouros, homo. 3 de ouros, homo. 4 de ouros, oco. 4 de ouros, oco. 5 de ouros, olho. 5 de ouros, olho. 6 de ouros, os. 6 de ouros, os. 7 de ouros, ofó. 7 de ouros, ofó. 8 de ouros, ogó. 8 de ouros, ogó. 9 de ouros, ópio. 9 de ouros, ópio. 10 de ouros, outeiro. 10 de ouros, outeiro. Valete de ouros, otite. Valete de ouros, otite. Dama de ouros, outono. Dama de ouros, outono. Rei de ouros, ouros. Rei de ouros, ouros. Agora você já tem o que precisa para memorizar um baralho de cartas completo. Como cada carta é representada por uma palavra, use o sistema de fixação como se estivesse memorizando uma lista de 52 palavras. Se a primeira carta de um baralho a sair for um as de espadas, basta ligar o ET, extraterrestre, à teia. Se a segunda carta for um 10 de copas, mentalize uma ligação entre Cúter e Noé. Agindo assim, você poderá saber a sequência exata das cartas tiradas de um baralho. É lógico que precisa treinar diversas vezes para ter segurança absoluta. Então, logo ouça o nome da primeira carta, associe-a imediatamente à teia. Então, comece a pensar em Noé para associá-lo à segunda carta a sair, e assim por diante. Uma vez que tenha memorizado todas as cartas de um baralho, poderá criar algumas opções para brincar com os amigos e demonstrar sua extraordinária memória.
Peça que retirem 5 ou 10 cartas do baralho e as escondam no bolso. Depois, peça que citem as cartas restantes que ficaram no baralho e, quando terminarem, você nomeará tranquilamente as cartas escondidas. Parece difícil? Não, não é. Basta treinar o seguinte. Tão logo uma carta seja citada, mutile mentalmente a imagem da palavra de fixação referente à mesma. Se a carta for, por exemplo, um 9 de copas, você mentaliza um cipó todo estragado, mutilado. Se for um 8 de ouros, visualize o ogó ficando escuro e carbonizado. Estas são as informações que você necessita. Não precisa demorar-se nas mentalizações. Veja a cena na mente por um segundo. Pode fazê-lo bem rapidamente, pois esse processo agiliza a mente, dinamizando a memorização e gravando instantaneamente a informação. A velocidade com que as cartas vão sendo enumeradas dependerá apenas da prática. Depois que todas as cartas tiverem sido citadas, repasse mentalmente as palavras de fixação, do as ao rei de cada naipe. Ao encontrar uma imagem mental que não esteja mutilada ou alterada de alguma forma, então esta será uma das cartas escondidas. As imagens não mutiladas irão destacar-se em sua mente como um letreiro luminoso. Você só precisa experimentar para se convencer. Sugerimos que use sempre a mesma sequência de naipes. Pode ser como estão nesta etapa: copas, espadas, paus e ouros. Depois de estudar mentalmente as palavras de fixação, deverá usar um baralho de cartas para ajudá-lo a praticar. Com a técnica aqui aprendida, você pode, além de treinar a memória, brincar com os amigos e até mesmo encontrar muitas aplicações práticas dentro de seu ramo de atividade profissional. Se você seguiu corretamente todas as instruções e efetuou todos os exercícios programados, está suficientemente preparado para ter uma memória extraordinária. Vai depender apenas de você mesmo, de sua paciência em praticar e de sua determinação em alcançar o objetivo. À medida em que se utilizar dessas técnicas, perceberá que elas se tornam cada vez mais fáceis, mais eficientes, mais instantâneas e, após algum tempo, constatará que as associações são efetuadas subconscientemente e que você adquiriu o hábito de memorizar tudo o que necessitar. Entretanto, é necessário compreender que não deve confundir distração com memória fraca, pois são duas coisas distintas. Pessoas com boa memória podem ser distraídas. Você já tem tudo para ter uma ótima memória, uma memória treinada, e acreditamos ser bastante possível curá-lo da distração, se sofrer desse problema. A distração nada mais é do que falta de atenção. Se prestar atenção onde coloca os objetos, naturalmente saberá onde encontrá-los. Acontece que as pequenas coisas que fazemos sempre, como colocar objetos em qualquer lugar e muitas outras ações rotineiras, não são bastante importantes para ocupar nossa mente. Portanto, nos esquecemos de quase tudo. Para evitar as distrações, pense sempre no que está fazendo. Você pode até retrucar: se fosse capaz de pensar em tudo o que faço, não seria distraído. Tudo bem, mas não seja tão simplista. Que tal então usar associações conscientes para lembrar-se de coisas triviais? Você já sabe, pode e será bastante fácil acostumar-se a fazê-las. Esta atitude pode ser tomada para todas as pequenas coisas que deseja lembrar-se de fazer. Por exemplo, se costuma esquecer o guarda-chuva no escritório, simplesmente associe esse objeto à última coisa que normalmente faz quando sai de lá. Se você fecha o escritório, poderá mentalizar-se usando o guarda-chuva em lugar da chave. Se ligarem de sua casa pedindo-lhe que compre algo, associe esse algo à loja ou ao supermercado que existe no trajeto até sua casa. Assim que avistar o estabelecimento, recordar-se-á do que comprar. Se costuma esquecer onde coloca alguns objetos, use a mesma técnica. Faça sempre uma associação entre o objeto e o lugar onde o está colocando. Se tem o hábito de deixar as coisas em qualquer lugar, acostume-se a fazer associações para saber onde as colocou.
O problema é lembrar-se de fazer as associações? Pois basta usar um pouco de força de vontade no início. Depois, isso fará parte de você. Você ficará habituado. Quando começar a ficar satisfeito com os resultados, será estimulado a continuar o processo e, antes que perceba, terá adquirido um hábito valioso. Lembre-se que os olhos não podem ver se a mente está ausente, e a mente sempre está ausente quando se larga coisas em qualquer lugar mecanicamente. A simples ideia de fazer uma associação vai levá-lo a pensar no que está fazendo durante uma fração de segundo, e isso é tudo o que você precisa. Finalmente, não poderíamos deixar de acentuar com grande ênfase que você terá necessidade de praticar tudo o que aprendeu neste programa. Despenda um pouco de esforço a princípio e dentro de pouco tempo ficará muito gratificado e feliz por tê-lo feito, pois o homem não se define no que é, mas no que vai deixando de ser no rumo do que será.